Hoje eu queria fazer uma pergunta para você. Você já se pegou pensando se a forma que você fala é a forma correta? Ou se está errado? Você fica com aquele frio na barriga quando tem que se comunicar com alguma pessoa? Você fica receoso se está falando certo, se está falando errado? Pois bem, acho que essa é uma dúvida muito comum para muitas pessoas. E por isso eu decidi falar um pouquinho para vocês sobre o regionalismo. Esse regionalismo, né, é a variação linguística formada por heranças culturais de determinadas regiões. Então, são alguns termos, alguns nomes que as pessoas utilizam que são provenientes da cultura, ainda mais no nosso país, que a gente sabe que o Brasil foi formado por uma riqueza de junção de culturas, né? Então a gente tem a cultura europeia, a gente tem a cultura indígena, a gente tem, de certa forma, a cultura dos escravos que foram trazidos para cá também. Então é um misto gigante de então a gente percebe essa questão da ocorrência do regionalismo vários estados do país. Então, por exemplo, se eu tenho ali o sul, que foi colonizado de uma forma, o nordeste, que foi colonizado de uma outra forma. Então, tem algumas variações de palavras, de dialetos, por conta até dessa colonização. E apesar de muitas pessoas ficarem preocupadas se elas estão falando certo, falando errado, qual termo elas devem utilizar para substituir, essas palavras elas representam a riqueza da cultura de um povo, né, do nosso povo, do povo brasileiro em si. Então o sotaque também muitas pessoas ficam preocupadas, mas é comum em um país extenso como o Brasil com essa diversidade cultural, nós termos esses detalhes. E isso não deve ser considerado um motivo de constrangimento para alguém ou de limitação, pois uma pessoa ela pode falar totalmente de forma elegante, de forma culta, sendo mineira ou sendo nordestina ou sendo da região do sul. O que importa é que ela utilize a norma culta, falar as palavras. Então, o sotaque, o regionalismo, ele pode estar presente sem prejudicar a comunicação da pessoa. E aí, você já teve contato com regionalismos? Sabe o que é isso? Comenta aqui embaixo para a gente saber, poder conhecer um pouquinho da cultura aí do pessoal e qual é o nível de conhecimento a respeito disso. Para a gente começar, eu trouxe um exercício bem bacana, em formato também de exemplo, para vocês poderem compreender melhor o que seria o regionalismo. Por exemplo, essa imagem. Qual é o nome que vem na sua mente quando você visualiza esse alimento? Então, eu tenho aqui a definição. É uma raiz rica em nutrientes, cultivada em diversas regiões do Brasil. Qual que é o nome que você conhece esse alimento? Comenta aqui embaixo para nós. Eu trouxe aqui algumas denominações que são dadas para essa raiz em diversas regiões do nosso país. É um nome utilizado em estados localizados na região sul do país, mas aqui em Minas, né, que é a minha terra, a gente também conhece por mandioca. Ela pode ser também conhecida por aipim, que é uma nomenclatura adotada pela população da região sudeste. Então, mais pela região de São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal conhece por aipim. E macaxeira é um nome adotado na região Nordeste.
Então, esses 3 nomes, eles dizem respeito ao mesmo alimento. Então, é um exemplo de regionalismo. Isso não significa que um termo seja mais correto que o outro, mas a linguagem tem que estar adequada. Então, por exemplo, se eu fosse dar uma receita culinária, né, com esse produto, eu teria que analisar qual é o meu público-alvo, para não ter conflito, né, não ter nenhum ruído na comunicação. Então, se eu estou ministrando uma palestra sobre culinária na região Nordeste, eu posso adotar o termo macaxeira, mesmo que eu seja de Minas. Se eu estiver na região Sudeste do país, mais voltada para o lado de São Paulo, Rio de Janeiro, eu posso fazer uma comunicação falando sobre aipim. Facilitaria o processo de conhecimento das pessoas. Mas se eu quiser continuar utilizando o nome que é utilizado na minha região, que é mandioca, também estaria correto. Então, percebam que o regionalismo ele é uma riqueza de termos, uma diferenciação de linguagem, sem ter ali um padrão de definir qual é o correto, qual é o incorreto, qual deve ser adotado. Esse outro alimento, pessoal, também causa bastante dúvida na galerinha aí. É uma fruta adocicada e eu particularmente sou apaixonada. É apreciada em várias regiões do Brasil e também recebe alguns nomes diferentes. Como que ela é conhecida aí na sua região? Eu fiz uma breve pesquisa e eu consegui levantar que ela é conhecida por bergamota na região sul do país. Então, se eu estiver lá no sul, se eu usar o termo poncã, pode ser que o pessoal fique na dúvida sobre o que eu quero estar dizendo, né? Aqui já no sudeste, em alguma parte, né, da região, que o sudeste também tem uma grande extensão. E na região centro-oeste eu posso falar poncã. Todas as pessoas vão saber que se refere a este alimento. E tangerina é um termo adotado também na região aqui do sudeste, em alguns estados. Na região nordeste, ela tem uma grande variação, que é conhecida por mimosa ou laranja cravo. Então, percebam novamente uma riqueza de termos para se referir ao mesmo alimento, já ressaltando também aquela questão de não ter o certo ou errado, mas uma riqueza cultural de nomes que pode ser utilizado para um mesmo alimento. E aí, pessoal, deu para entender um pouquinho sobre a questão dos regionalismos, das gírias? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês. E se vocês quiserem me acompanhar ou quiser algum material complementar dessa aula, vocês podem estar entrando em contato. Meu e-mail é bianca.cabral1@undes.undes.edu.br. Até mais, galera. Tchau, tchau.